Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É mais uma oportunidade, que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales de nós estarmos aí nessa manhã louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Amém? É mais uma oportunidade que Deus tem aí nos facultado, É mais uma sexta-feira, é mais um final de semana, é mais uma bênção que o nosso Deus ele traz para mim e para você para nos renovar, nos dar oportunidades de nós estarmos aí em nome de Jesus Cristo vencendo, que nós possamos aí em nome de Jesus estar crendo, no seu sobrenatural, que no sobrenatural do Senhor possa estar nos alcançando, nos favorecendo e que nós possamos em nome de Jesus Cristo crer, que ele veio, verdadeiramente para fazer toda a diferença na nossa vida. Basta nós queremos em nome de Jesus. Mais uma vez, pastor Carlos aí com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo para abençoar a tua vida, minha vida, a tua vida e a vida de todos nós, a vida dos nossos familiares e que nós possamos aí gozar da presença de Deus. Estou aí mais uma vez trazendo, o intento do meu coração é fazer com que nós venhamos crer no sobrenatural de Deus. O intento do meu coração é ver pessoas sendo arrebatadas, tiradas do inferno e colocando no céu, arrebanhando para o céu. Que nós venhamos em nome de Jesus Cristo fazer e cumprir todo o propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Então eu quero trazer uma palavra para meu amado irmão, para minha amada irmã, aí em Gálatas capítulo 10, capítulo 6, versículo 10, diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da fé, aos da família da fé, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã, Marina Sales, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por mais esta programação, Senhor Deus, que o Senhor tem aí, Senhor Deus, nos auxiliado, nos dado, ó Pai, a oportunidade de expressarmos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aos ouvintes da tua palavra, Pai, aquilo, Senhor Deus, que verdadeiramente o Senhor tem, Senhor Deus, para cada um de nós, ó Pai, e que venhamos, ó Pai, ver, enxergar, ó Pai, e contemplar com os olhos da fé, Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, para conosco, que jamais venhamos desistir, Senhor Deus, dos propósitos, ó Pai, aos quais nós acreditamos, ó Pai, em nome de Jesus. Então, Senhor Deus, venha fluir em nós, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, da Tua maravilhosa presença, para que possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estar ultrapassando, ó Pai, estarmos ultrapassando, ó Pai, os obstáculos, ó Pai, que estão propostos, Senhor Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí, então, nos fortalecendo, nessa caminhada. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí operando, maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo. Também a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, protegendo, guardando, operando, em nome de Jesus, amém? Então, conforme eu já disse a respeito aí, amados irmãos, da palavra do Senhor que está em Gálatas, Gálatas capítulo 6, os amados irmãos podem está abrindo a Bíblia aí, vendo, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Diz aí o texto, toda oportunidade é uma situação favorável, é uma porta aberta em que podemos ingressar e crescer através de tal escolha. É claro que temos de distinguir a oportunidade que nos é dada do oportunismo. Toda a bênção é dada por Deus. E quando quando está em nosso alcance, devemos tomar posse, mas devemos evitar o oportunismo. Esse tipo de, comportamento busca criar oportunidades às custas do próximo, e não provém de Deus. A maior oportunidade que recebemos
foi a nossa salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Esta devemos agarrar com todas as forças através do seu sacrifício, aleluia, na cruz. Tivemos a oportunidade de recebermos a vida eterna, aleluia, e sermos resgatados das trevas para o reino da luz. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Por que eu trouxe uma palavra como esta, amados irmãos? Quando nós começamos um ano, né, conforme nós temos falado aí, nós começamos naquele pique, né, e a cada degrau que a gente vai passando do ano, a cada mês, parece que as lutas, né, as intempéries, elas vão vindo até a gente vai desistindo, né, e parece que as lutas vai nos tomando e a gente vai dando por vencido através de todas as situações que têm nos acontecido. Mas nós precisamos crer, amados irmãos, que nós temos um Deus no impossível. Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida, mas nós precisamos crer. Nós costumamos trazer sempre uma palavra para que ela esteja aí servindo de suporte para aquilo que nós estamos falando. E a gente olha, né, para a casa da viúva. A viúva, ela não tinha nada a não ser uma botija de azeite, né? E, aleluia, ali também, amados irmãos, a viúva de Serepta de Sidom, né? E quando a gente vê, a gente tem duas viúvas aí quando se fala disso, né? Uma viúva que ela tinha uma botija de azeite e a outra viúva que ela tinha um pouquinho de farinha, né, numa panela e um pouquinho de azeite. Então eu quero falar dessa que foi visitada por Elias, essa viúva de Serepta de Sidom, né? Que quando Elias chega na casa dela, Elias, o Senhor, ele tira ele do ribeiro de Quiriate, né? E ali ele sai do ribeiro, onde ele estava ali, tinha passado um tempo, porque ele falou a respeito de que não chovesse sobre a terra 3 anos e meio. E conforme Elias lançou essa palavra, a palavra do Senhor diz que Acabe, o rei Acabe e Jezabel procuravam a morte de Elias. E Elias, ele fugiu para esse ribeiro de Querite. Então, quando ele fugiu para esse ribeiro de Querite, ele ficou ali, e a palavra do Senhor diz que os corvos vinham alimentar Elias. E quando nós ouvimos falar que os corvos vieram alimentar Elias, a gente fica assim, de queixo caído, né? Por que os corvos vinham alimentar Elias? E essa situação toda, meu amado irmão, onde os corvos estavam tirando aí comida para dar para Elias, né? Quero cumprimentar o irmão Heleno, que Deus esteja abençoando aí, a nossa irmã, aleluia, Maria Cecília Lourenço, né? Que Deus esteja abençoando também nessa manhã em nome de Jesus. Então, os corvos vinham alimentar Elias. Isso aí, quando nós estamos falando a respeito disso, nós estamos falando de um sobrenatural, nós estamos falando de uma coisa que para a gente hoje parece assim uma coisa impossível. Que corvo é esse? Que situação é essa? Que o corvo veio alimentar Elias? Como, já imaginou você estar dentro da tua casa, aí de repente parece lá um urubu com contrafilé para te dar? É mais ou menos isso que estava acontecendo com Elias, entendeu? Então a gente precisa entender, meu amado irmão, que para Deus não é impossível. E a gente poderia imaginar assim, olha, um homem que fala com Deus, um homem que olha para o céu e fala assim, olha, não vai chover dentro de 3 anos e meio. Já imaginou um homem desse falando? Fala, um homem que fala uma coisa dessa? Caramba, ele pode fazer coisas sobrenaturais acontecer. Imagina hoje em dia um homem com tal poder. Hoje em dia nós vivemos na época do imediatismo, nós vivemos numa época em que tudo são valores, né? Valores que eu estou dizendo, valores como cifras, né? Não valores espirituais, não valores a respeito de responsabilidades, como se diz, de uma vida plena. Estamos falando de valores monetários mesmo. Então, imagina hoje em dia um homem com tal poder, ele poderia fazer tantas coisas e falar, não, me dá os números da Mega Sena aí. Desse tipo, mas não, nós estamos falando de valores espirituais.
Nós estamos falando de coisas assim que o propósito dele está trazendo essa palavra. A gente precisa ver a tal situação que estava acontecendo nesse momento, amados irmãos, era porque o povo de Israel com Acabe, aleluia, e Jezabel, amados irmãos, os valores deles, e eles estavam colocando a boa economia, as boas safras, né? Tudo que estava acontecendo, ele estava colocando na conta de Baal, falar que Baal era o Deus da fertilidade, que fertilizava a terra, Baal é que mandava chuva, Baal que fazia isso, que fazia aquilo. Então Elias, ele viu e ele contemplou dentro do seu coração, falou: não, quem faz todas essas coisas é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E para vocês terem uma ideia que é Deus que faz essas coisas, eu vou falar com o meu Deus, e Deus vai cerrar os céus, não vai chover durante 3 anos e meio. E eles amargaram derrota, eles cortavam o corpo, eles clamavam a Baal, eles falavam isso, eles falavam aquilo, e nada acontecia, amados irmãos, porque Elias, ele estava querendo mostrar para o povo que quem trazia a fertilidade da terra, quem dava o fruto, quem dava o pão de cada dia era Deus, não era Baal. Então nós precisamos entender que tem um propósito, tem uma fundamentação, e Elias, ele queria trazer para o povo isto. E tal dia determinado, ele subiu o Monte Carmelo, subiu os 400 profetas de Baal, os 300 profetas de Azera, 700 profetas, amados irmãos, subiram ali ao Monte Carmelo, e ele levantou um altar e mandou os profetas de Baal também erigir ali um altar, amados irmãos, para que pudessem eles estarem verdadeiramente sacrificando ao Senhor. E ali cada um imolou o seu cordeiro, colocou sobre o altar, e Elias fez um desafio: aquele Deus que responder com fogo do céu é o Deus verdadeiro. E Elias deixou com que eles verdadeiramente pudessem sacrificar e clamar ao Deus deles primeiro, Deus Baal, o Deus Azera. E ali o Azera, nós precisamos entender que ele falou: o Deus que mandar fogo do céu para aí queimar o cordeiro, queimar o sacrifício, esse é Deus verdadeiro. E amados irmãos, os profetas de Baal, eles andavam em círculo em volta, aleluia, do seu sacrifício. Eles andaram de manhã até ao entardecer, até meio-dia, mais ou menos 7 horas da manhã até meio-dia, e nada aconteceu. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Ribar, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Então eles andaram, amados irmãos, desde manhã até a tarde, e nada aconteceu. Mas não andaram de qualquer maneira em volta do altar. Eles andaram com objetos cortantes amarrado em um cordão, em um barbante. Eles iam batendo no corpo com aquele objeto, e o sangue deles iam descendo pelas pernas, e iam andando. Aonde eles andavam em volta do altar, abriu uma vala de tanto eles andarem em volta do altar, e nada aconteceu, amados irmãos. E aconteceu, amados irmãos, que Elias, ele zombava dele, falando: se Deus é Baal que responde, o Deus de vocês deve estar dormindo, deve estar cansado, ou tirando uma folga, ou conversando com alguém. Então ele estava falando a respeito de que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele não dorme, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está conosco a cada momento, a cada instante, a cada dia, a cada segundo ele está conosco. A gente precisa entender, amados irmãos, que Deus, ele está conosco, amém? Então, aleluia, glórias a Deus. Temos aí também, né, nosso amado irmão José Vidal. Seja bem-vindo nessa manhã. Um bom dia de salvação para amado irmão. Então, antes de acontecer essa situação toda, amados irmãos, de Elias estar se apresentando a Acabe, o Senhor, ele manda Elias, a viúva de Serepta de Sidom. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós estamos por cima da carne seca, ou estamos aí numa guinada boa, ou num propósito aí bacana, quando Deus está respondendo, quando Deus está falando comigo, quando Deus está falando contigo, a gente tema, igual galo, né? Igual bode, né? E a gente estufa o peito, a gente fala: não, agora eu estou podendo e tal, e assim, e tal, e assado. Quando Elias, amados irmãos, ele manda cerrar os céus, acontece que ele fugiu, ele foi para o ribeiro de Querite.
A gente olha agora, Deus, em vez de falar, vai lá e manda fogo do céu em cima de Acabe, em cima do rei, em cima da rainha. Não! Ele poderia ter enviado Elias também para uma viúva, para uma pessoa rica, né? Uma ricaça, falar assim: não, Elias, agora tu vai para casa de uma ricaça, tu vai ter carro de luxo para passear, tu vai ter uma mesa farta, tu vai ter isso, tu vai ter aquilo. Não, ele envia para uma viúva que estava passando necessidade. E quando chega na casa da viúva, ela está catando os cavacos no meio do pasto. E chega lá, Elias fala assim: olha, o Senhor Deus de Israel me mandou vir para cá, para você me alimentar. E ela olha para ele assim: não acredito nisso que Deus tem falado para tu, essas coisas não. Não acredito não. A gente tem um punhado de farinha ali dentro da botija. E eu estou aqui pensando com meus pensamentos, e eu vou comer aquele pouquinho de farinha, eu vou colocar numa panela ali, vou colocar o lume, vou fazer um bolinho pro meu filho, um bolinho para mim, a gente vai comer e depois a gente vai morrer. Porque a gente não tem mais nada para comer nem para beber não. Agora tu diz que é para eu fazer para tu esse bolo? Tu já imaginou isso? É isso que Deus mandou ele. Se manda eu e você, a gente fica assustado, fala: Deus, tem certeza que o Senhor está falando isso mesmo com a gente? É isso mesmo, Deus? A viúva tá lá, coitadinha, com um pano amarrado na cabeça, tá lá com aquele vestidão de chita lá, ainda catando uns tocos no meio do mato para tacar fogo num fogão de lenha ali, colocou uma panela, aquela panela de pedra lá no seu fogão, aquela água na manilha ainda, lembra da roça? Aquela água na manilha? Então aquela água geladinha da manilha, tá lá aquela senhora lá: Elias, é para cá mesmo que o Senhor me enviou? Será que eu não estou enganado? Aí Deus vem com a palavra para ele, a mulher fala essa história para ele, e ele diz assim: Deus fala para fazer para mim primeiro. E a farinha da botija, da panela, da vasilha que você está guardando a sua farinha, ela não acabará. O azeite não faltará. A água vai dar até o final da seca. Já imaginou isso? Fala para mim. Fala para mim, nós que somos profetas desse tempo. Os profetas que falam: te vejo com a chave na mão. Fala para mim, profeta. Pode falar que eu quero ver. Eu te vejo com a BMW, vaso, eu te vejo aí com um apartamento de luxo lá no Morumbi, na Barra da Tijuca. Que Deus, profeta desse tempo. É isso que Deus está falando conosco? Fala aí, fala comigo. Nós estamos vivendo, amados irmãos, a pior época no mundo inteiro. Nem a época de Sodoma e Gomorra, nem época, amados irmãos, em que Deus destruiu os seus povos por causa do pecado, não tem se comparado a essa época que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo uma situação de vida espiritual terribilíssima. Os irmãos não querem saber de pagar preço mais não. Os irmãos só querem saber de chave de carro, chave de apartamento. O negócio tem sido estreito, amados irmãos. Tem sido estreito. Não quer saber de visitar casa de viúva mais não. Um negócio dele é casa de mulher rica, entendeu? Viúva rica. Deus vai te dar um homem, uma viúva com a fazenda. Você vai chegar lá, você vai se dar bem. Não quer saber de pagar preço mais não, de andar lado a lado, entendeu? Já quer encontrar as coisas prontas. Não quer pagar preço mais não. Pagar preço faz parte, amados irmãos. Faz parte do processo, entendeu? Nós precisamos entender isso. Faz parte do processo. E o Senhor, Ele está falando comigo e está falando contigo, amados irmãos, nessa oportunidade, nessa manhã.
Em nome de Jesus Cristo, o Senhor está falando e o Senhor está aí profetizando aos nossos corações e Ele tem trago sobre a minha vida, tem trago sobre a tua vida. Diz o que Ele diz aí, preste bem atenção. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Elias agora, ele come o bolo, e quando ele come, a viúva vai olhar na sua vasilha, amados irmãos, e ela está quase entornando. O Senhor fala de uma medida sacudida, transbordante. Já imaginou isso? Então é essa medida que o Senhor fez na farinha, lá na botija da viúva. Tá igual esse óleozinho aqui. O Senhor encheu a vasilha da viúva e ela falou: agora vejo que tu é homem de Deus. Já imaginou isso? Deus, Ele trará provisão na minha vida e na tua vida. Nós precisamos crer. E a palavra que eu quero dizer, amados irmãos, outro dia eu trouxe uma ilustração que o professor, ele chegou dentro da sala de aula e ele pegou uma folha, essa folha A4, né? Essa folha de papel toda em branco. E ele pegou a folha assim e distribuiu para cada aluno, colocou em cima em cima da mesa de uma turma, mais ou menos de 44 alunos. Ele colocou aquela folha em branco e ele diz assim: estamos em provas. E muitos amassaram, fizeram uma bolinha de papel, né? Como essa assim. Outros amassaram, fizeram um barquinho, outros fizeram um aviãozinho. E cada um está fazendo o seu melhor, né? Como dizem, está fazendo o seu melhor. E o professor, agora ele abre a sua boca e ele diz assim para os alunos: o que vocês veem nessa folha? Os alunos contemplam, olha para um lado, olha para o outro e não vê nada. Mas teve um aluno que ele escreveu apenas uma frase na folha e foi nota máxima. Eu vejo possibilidades. Muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está requerendo isso de mim, de você. É do nada que Ele quer tirar a minha vida e a tua vida. É do nada que Ele quer fazer, amados irmãos, o tudo. Nós precisamos encontrar possibilidades naquilo que nós não temos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar encontrando aí forças para estar indo muito mais além. Muitas vezes nós ficamos reclamando de tudo que chegamos na nossa mão, parece ser muito pouco. Não tem condições de fazer nada com isso. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, crer. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ir à luta. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar. Isto é uma semente. E essa semente, ela vai brotar. E ela vai dar a 30, a 60, a 100 vezes mais. Eu creio. E as possibilidades que Deus tem colocado na minha vida e na tua vida, amados irmãos, elas são assim, coisas assim inefáveis. A gente olha Jesus, ele olhando aquela multidão de 7.000 pessoas, outra multidão de 5.000 pessoas, e ele tem alguns pãezinhos e alguns peixinhos, ele manda a multidão se assentar, e os discípulos olham para ele: tu tá... essa multidão? Ele os olha, os peixinhos, essa multidão, e Jesus, ele leva ao céu. Pai, em nome de Jesus, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Multiplica. E ele levou aos seus discípulos e falou: distribui a multidão. Ainda sobraram
sobraram pães e peixes. Deus vai fazer assim na minha vida e na tua vida. Nós estamos vivendo a pior época da nossa vida. Mas o Senhor tem promessa para mim, o Senhor tem promessa para você. Esse ano será um ano de grande avivamento. Esse ano será um ano de grande fartura em meio à escassez. Toma posse. Eu tenho uma irmã que eu mando as palavras para ela no Zap. Ela fala assim comigo: eu creio e tomo posse. Creia e toma posse daquilo que você não tem visto ainda, e não existe ainda. Creia e toma posse. Fala: Senhor, eu creio e tomo posse. Ainda que eu não veja, eu creio, eu tenho fé, e o teu sobrenatural acontecerá. Eu viverei a melhor época da minha vida. Eu viverei esse grande avivamento. Eu me coloco como instrumento nas tuas mãos. E o sobrenatural do Senhor virá sobre a minha vida. E eu terei vitórias. Eu, a minha família, eu e a minha casa. Nós experimentaremos do Senhor o melhor dessa terra. Creia e toma posse. Em nome de Jesus. Nós estamos falando de um Deus que Ele tem dado oportunidades para a minha vida e para a tua vida. Ainda que nós tenhamos uma folha em branco, creia nas oportunidades. Creia. Nós não podemos ficar de braços cruzados diante das circunstâncias. Vai acontecer, em nome de Jesus Cristo, vai acontecer. Em nome de Jesus. Vai acontecer. Nós viveremos esse ano de 2022, o melhor ano da nossa vida. Mesmo os piores dos anos, esses últimos 3 anos têm sido os piores dos anos. O que nós temos visto, amados irmãos, é pessoas se afastarem do Senhor. É pessoas viverem uma falta de compromisso tremenda com Deus. É o tempo que nós estamos contemplando um afastamento espiritual, o maior afastamento espiritual da história da humanidade. Nós estamos vivendo um entretenimento gospel dentro da igreja, amados irmãos. Nós não temos mais pastores, nós temos artistas em cima dos púlpitos. Nós precisamos entender, se você orar, se eu orar, as coisas vão acontecer, vão mudar em nome de Jesus Cristo. É do nada que Deus faz tudo. Não é com a chave de carro, não é com a chave de apartamento, não é com bilhões de uma loteria esportiva, mas é do nada que Deus faz tudo. É no seu crer, é na tua fé, é na tua confiança que Deus vai fazer. Não esperem grandes coisas para começar a fazer aquilo que você precisa fazer. Não espere. Começa a fazer com o seu pouco, com aquele pouco que você tem, começa a fazer. Coloca a tua fé em ação e Deus vai prosperar naquilo que você verdadeiramente confia nele. Ele vai fazer. Não tenha medo. Ore somente, clame a Ele e Ele vai fazer um milagre na tua vida. Nós experimentaremos a maior vitória das nossas vidas, independente daqueles que estão à nossa volta, seja filho, seja esposa, seja quem for. Fala: se você não quer,
Não atrapalhe quem quer. Se você não quer, não me atrapalhe, pois eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver a minha experiência. Ninguém pode tirar a minha experiência com Deus. É eu e Deus. Independente. A minha fé, ela vai contagiar as pessoas que estão à minha volta. Mas é eu e Deus, é você e Deus. Você vai pregar, você vai falar, você vai ensinar. Talvez o teu propósito seja esse. Mas nós precisamos sair na frente. Nós não podemos desanimar com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que não querem. Jesus, de 12 homens, ele fez uma revolução no seu tempo. Com 12 homens. Não era 12 doutores. Era 12 homens. Era pescadores. Era pessoas que ficavam na coletoria de impostos. Eram homens, muitas vezes, de situações precárias. Mas com aqueles 12 homens, ele revolucionou a história da humanidade. Não existe nenhum outro nesse mundo que fez tal revolução conforme nosso Senhor Jesus Cristo. E não haverá nenhum outro que fará conforme ele fez. Há uma necessidade minha e tua de ir além. Há uma necessidade minha e tua de estar buscando a presença desse Deus e trazendo a presença desse Deus à existência dentro da nossa casa, dentro do nosso carro, no ambiente que nós pisarmos o nosso pé. Nós iremos dizer: essa terra que eu estou pisando, ela é terra santa. E se a terra que eu tenho pisado é terra santa, ela fará verdadeiramente aquilo que o Senhor enviou. Diz o Senhor: quando Abraão sai da tua terra, ele diz: Abraão, sai da tua terra. Aonde você pisar a planta dos teus pés, onde as pessoas te abençoarem, serão abençoadas, e aquelas que te amaldiçoarem serão amaldiçoadas. Nós precisamos entender: o Senhor fará prosperar o meu caminho, o teu caminho. E nós temos que crer em nome de Jesus Cristo. Nós temos que crer em nome de Jesus Cristo. Cria somente. Nós temos as possibilidades que o Senhor tem dado para nós. Hoje é mais um dia de oportunidade. Já imaginou que você poderia não estar vivo? Você dormir e não levantar mais? Mas o Senhor chegou de manhã e ele balançou no teu ombro, falou: desperta. Está na hora de uma nova oportunidade. Então, nessa nova oportunidade, na oportunidade desse dia, seremos os melhores homens e mulheres possíveis nas mãos do Senhor. Vivamos como se fosse o último dia da nossa vida. Vamos entregar de corpo e alma ao nosso Deus. Falar: Deus, o Senhor fará prosperar. E eu creio nas tuas mãos poderosíssimas. E essa oportunidade que eu tenho hoje, eu serei um homem muito melhor. Eu serei uma mulher muito melhor. E eu creio no teu sobrenatural. Eu creio naquilo que o Senhor pode fazer. E eu experimentarei o melhor dessa terra no dia de hoje. Hoje é o dia. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. Deus é bom. Muito bom. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar aí orando a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, pela tua oportunidade de nos estar concedendo, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mais uma palavra abençoadíssima, Pai, vinda do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, que tem nos renovado, tem nos fortalecido.
E nessa manhã, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor venha entrar, Senhor Deus, dentro dos lares, ó Pai, dentro dos corações, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, está fluindo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, do Teu sobrenatural, e fazendo, Senhor Deus, com que Teus filhos venham crescer, Senhor Deus, espiritualmente falando, ó Pai, que, aleluia, venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, está levando o Teu nome a todas as nações, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, que aquilo, Senhor Deus, que nós colocarmos as nossas mãos, venha, Senhor Deus, prosperar, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, infinitamente mais. Assim, Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que nesse dia possamos, ó Pai, estar recebendo, ó Pai, o sobrenatural do Senhor, ó Pai, que venhamos estar experimentando muito mais, ó Pai, aleluia, Senhor, da Tua presença santa, Pai, e que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer, Senhor Deus, e que nós possamos ir muito mais além, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Fica com Deus. Um abração do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja te abraçando aí, um abraço gostoso, 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 que você esteja aí recebendo muito, 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 muito mais de Deus, em nome de Jesus, amém? Os anjos do Senhor estejam te protegendo, guardando, que Deus esteja aí fazendo da sua casa aí um pedacinho do céu. Em nome de Jesus Cristo, um bom final de semana para todos. Eu quero deixar aqui para os amados irmãos, eu sei que muitos, né, estão distantes aqui da casa do pastor Carlos, da igreja a qual o pastor Carlos pertence, mas nós não podemos deixar de dizer que esse final de semana, né, domingo agora, domingo dia 13, nós temos aqui o nosso jantar de casais, é o Dia Internacional do Casamento, né? E matrimônio é uma instituição feita por Deus. Então nós estaremos aqui às 19 horas, o jantar de casais. Cremos que vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Quero convidar a todos. Hoje às 19 horas nós estaremos com o nosso culto, né, de cura e libertação. Que os irmãos estejam aí conosco também em nome de Jesus Cristo. Nós residimos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. E vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.